A gente já começa essa semana do Dia das Crianças falando da infância, porque na maioria das vezes é uma fase de descobertas de sentimentos e muitas pessoas só vão olhar para eles para o que tem guardado depois da fase adulta, quando isso já pode ser até um trauma. Porém, é muito importante tratarmos isso desde pequenos. Quem nos ajuda mais sobre o tema é a psicóloga infantil Cassie. Cassie, bem-vinda ao Ver Mais e já nos conte quais são essas emoções que surgem na infância, que começam a ser novidade para os pequenos, tudo bem? Tudo bem, Eduarda, obrigada pelo convite. Então, as crianças elas têm emoções igual nós adultos, né? Então, as emoções mais comuns, né, são a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, o nojinho, como tem lá no filme Divertidamente, né? Assim como nós temos, assim. E dessas emoções geram outras emoções também que são atreladas a elas, né? Então, é uma descoberta para elas também, né? Que elas estão aprendendo, então conforme o ambiente, né? Elas são muito suscetíveis ao sensorial, então vão entendendo também essas emoções conforme as coisas vão acontecendo no espaço onde elas estão inseridas. Né? E como elas lidam com essa emoção? Porque a gente sabe que em cada fase surge uma emoção diferente. A gente vê muito quando as crianças começam a ir para a escola, o medo. Como elas lidam com isso e como os pais podem ajudar? Então, como eu falei, elas vão aprendendo, né? Elas estão nesse desenvolvimento também, entendendo um pouquinho essas emoções conforme as coisas vão acontecendo. Então, de acordo com a fase do desenvolvimento dela, elas vão se descobrindo também. E muito importante o papel dos pais, dos familiares, o social onde elas estão, né? Para ajudar elas a entender, não, o que está acontecendo, né? O que cada emoção gera no corpo dela, por exemplo, né? O que tem por trás desse medo, por exemplo, dessa raiva, o que desencadeou esse sentimento, né? Como ela está reagindo com cada emoção e como ela pode reagir de uma forma mais adequada, mais saudável, né? Então, muito importante o papel dos adultos também nesse momento, né? Para que elas consigam ter essa regulação emocional, como a gente chama na psicologia, né? Para que elas consigam agir de uma forma mais adequada dentro dessas situações, né? Reagir a essa emoção de uma forma mais ajustada. Você trabalha diretamente com as crianças. Qual a importância dos pais quando eles percebem que as crianças não estão conseguindo lidar com uma situação de procurar uma ajuda profissional? Então, a gente trabalha muito, eu trabalho atendendo crianças e adolescentes, né? Eu trabalho muito em conjunto com os pais justamente, né? Porque é lá no ambiente, na casa deles, né? Lá quando a situação acontece, é uma situação preocupante, né? Uma situação onde teve um pico de emoção, né? A criança reagiu de uma forma que não era esperada. É lá que os pais vão conversar, entender, acolher essa emoção da criança, né? Entender o que aconteceu, o que fez ela reagir daquela forma. Então, eu trabalho muito em conjunto, orientando os pais, né? Entendendo com eles também, para que eles também entendam essa emoção da criança, porque nós adultos também muitas vezes não sabemos ter essa regulação emocional, né, entender essa emoção em nós, muito menos às vezes na criança, né, na cabeça dela, como que ela está vendo aquela situação. Então, o papel dos pais é muito importante nesse sentido de acolher, de passar essa segurança, né, e de fazer com que a criança entenda que tudo bem ela sentir essa emoção, né, tudo bem ela ter esse momento onde ela está com raiva, onde ela está triste, mas é importante ela entender também como ela pode lidar melhor, né, de uma forma mais saudável com isso, sem reprimir aquela emoção, né, sem ignorar aquele sentimento também, né, isso é muito importante, validar o sentimento da criança, mas entendendo, achando uma estratégia, entendendo a melhor forma de lidar com isso. Essas crianças sentirem tanto a alegria, a tristeza, até a raiva por vezes, até quando está brincando e algo não dá certo, é um sinal da criança saudável também, né? Sim, exatamente. Nós temos muitas emoções, né? E muitas vezes durante o dia essas emoções mudam, né? Principalmente na criança, né? Uma hora ela está muito feliz que ela está brincando, outra hora ela tem que fazer o tema de casa, ela vai reagir ali com raiva ou vai ficar triste, enfim. Então tem várias oscilações e isso é normal, né? Que aconteça assim, que oscile, né? Mas no momento que isso se torna muito, que a emoção controla a criança, é importante que tenha uma intervenção ali, seja dos pais ou seja de uma ajuda de um profissional, para ajudar a entender essa emoção e como intervir de uma forma que ela entenda, ela consiga, né, ao passar do tempo, que ela consiga se regular também. Né?
Cassie, a gente escuta bastante até na questão de educação positiva, que se fala hoje em dia, que a gente não pode dominar uma criança como uma criança braba, uma criança que só chora. Isso pode realmente fazer a criança ficar mais chorona, mais braba, pegar essa personalidade na infância? Sim, acaba sendo reforçando, né, aquilo que, como eu falei antes, de ter uma vergonha ou de tentar reprimir uma emoção, né, e se os pais, as pessoas ao redor, né, começam a falar, ela é muito chorona, acaba reforçando esse comportamento, né, então ela acaba reagindo mais, reforçando isso, né, de ser uma pessoa chorona mesmo, né, de tomando isso para ela, seja porque teve algum benefício com isso ou porque ela entendeu que a forma como as pessoas viram, né, era assim, e ela vai assimilando isso. Não, eu sou assim então, né, eu sou chorona, então acaba chorando mais ainda. E para finalizar, se essas questões não são tratadas na infância, podem gerar traumas na adolescência até na fase adulta? Sim, sim. Como eu falei no início, eles estão em desenvolvimento, né? Então isso pode ser moldado. Essa mosca está por aqui ainda. Isso pode ser moldado, né? Pode ser ensinado a criança a lidar melhor dessa forma, né? E se não for, muitas vezes isso reflete lá na vida adulta, né? Seja na forma positiva ou não, né? Pode se tornar, se isso for ensinado antes, né? Ele pode ser um adulto mais resiliente, mais regulado, né? Ou então refletir de outras formas, né? Seja em algum transtorno mental, mas não necessariamente, né? Mas às vezes na forma como a gente lida com as situações no dia a dia, né? Então isso acaba refletindo lá na adolescência, na fase adulta, não necessariamente como um trauma, mas como uma forma de reagir às emoções também. Com certeza, é sempre muito importante a gente olhar para essas emoções em todas as fases. Cassie, muito obrigada aí pela ajuda. Muito obrigada.